Mas começar falando basicamente das tabelas aqui. Na sexta-feira, uma tabela de fechamento dia 28 de fevereiro, a gente tinha o seguinte cenário para a Bolsa Americana. O S&P estava subindo 1,24. No mês ele estava caindo 1,42, mas nada de anormal para um índice de ações, né? Caindo 1,40 no mês. No ano ainda estava subindo e tudo mais. O Nasdaq estava caindo um pouquinho mais, 2,40 no ano. Porém, aí nesses últimos 6 dias, na verdade, porque a gente pegou o fechamento aqui de quinta-feira, o S&P estava caindo 2,43 e o Nasdaq caindo 6,43. Ou seja, a gente viu um movimento de queda aqui forte, principalmente nas ações ligadas à tecnologia. Então, começar falando um pouquinho, principalmente dessa queda recente, e o que eu comecei a ver é que ela não foi uma queda. Queda a gente sempre vê índice de ações, mas parece que essa queda está trazendo um medo um pouco maior. Né? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que causou essa queda. Será que é o início de um ciclo um pouco mais negativo para a Bolsa Americana, que a gente não vê há bastante tempo? A gente pode até ver um ano, o outro desafiador, mas acho que se pegar nos últimos 10, 15 anos, uma sequência de 2, 3 anos ruins para a Bolsa Americana, a gente não teve. Desde 2009 são mais anos positivos, aí você tem um ano negativo que foi 2018, 2022, e esse ano que começa com a primeira coisa é a zerada de todas as posições que foram feitas antes da eleição e que turbinaram pós-eleição do Trump. Essa semana, na terça-feira, o mercado voltou para o nível onde estava no dia da eleição do governo americano. Tem um ponto muito importante que as pessoas têm que entender. Eu já comentei isso quando eu estive aqui com o Igor, a gente falou sobre isso e eu repito novamente. Eu moro nos Estados Unidos há 11 anos e eu sou neto de americano. Então eu fui criado pela minha avó, que é americana. Eu vou para os Estados Unidos desde 86. Conheço a cultura pela minha avó, tenho família lá. E estou há 11 anos com a minha família, esposa e 2 filhos, morando nos Estados Unidos. A gente está no nosso 3º estado. Morei em Connecticut enquanto trabalhava em Nova York, morei em Miami, agora a gente está morando no Texas. A economia americana, ela é diferente do mercado de ações americano. A eleição foi um recado claro do americano normal de que ele estava com uma sensação e um sentimento de uma economia ruim. Por mais que a gente tenha uma bolsa subindo, por mais que a gente tenha pleno emprego, indicadores de pleno emprego e 2 anos de PIB de 3%. Porém, agora, com o novo governo e as pessoas que vieram com o novo governo, é muito importante a turma entender. Esquece a figura do presidente, porque como aqui no Brasil, como o presidente é uma pessoa polêmica, o antigo presidente era uma pessoa polêmica, o Trump é uma pessoa polêmica. E as pessoas julgam a figura do Trump. Uma polêmica faz preço. Não, mas as pessoas julgam a figura do Trump e não olham o todo do resto. O cara que ele trouxe para ser secretário do Tesouro, Scott Bessent, é um dos maiores operadores macros do mercado. O hedge fund do cara fez muito dinheiro a vida toda operando macro. Ele entende muito de política monetária, política fiscal, macroeconomia. E ele falou hoje na CNBC, hoje de manhã, ele falou, olha, tudo que nós estamos fazendo na economia é porque a gente chegou aqui e pegou uma economia que estava extremamente forte por causa do setor público. Um governo que inflou a máquina, um governo que injetou muito dinheiro, que foi muito frouxo no fiscal. A Yellen fez um péssimo trabalho nos 4 anos de governo Biden no fiscal, tanto que o dinheiro acabou no primeiro mês de governo Trump, já estava programado que o dinheiro ia acabar. E eles estão desmontando isso para voltar a impulsionar o setor privado. Então, nesse momento, você tem as duas coisas acontecendo. Um desmanche de posições que foram postas com a eleição dele, na especulação de que ele ia fazer uma série de coisas que ainda não começaram a ser feitas, então o pessoal desmonta isso daí. Mas uma economia que está desacelerando, já era esperado uma desaceleração natural da economia, mas ela está desacelerando mais, criando mais desemprego, várias coisas acontecendo, onde o investidor, depois de 2 anos com 20% de rentabilidade da boca, fala, agora eu preciso pôr no bolso porque eu preciso ficar defensivo. Uhum. Então tem tudo isso acontecendo. O payroll que veio hoje, que são as vagas criadas no mercado americano, ele até surpreendeu porque ele veio muito próximo do que era esperado, sendo que tinha gente que achava que ele já ia vir muito em linha com a ADP, que veio muito abaixo do esperado. A gente vai ver uma deterioração do cenário econômico americano quando você começa a desinflar a máquina pública para poder dar espaço para o privado começar a fazer. Eles vão estimular em algum momento corte de impostos e tudo mais. E além disso, tem toda a história das tarifas e tudo mais, que, como o Cabral falou, o Trump é um cara polêmico, fala muito,
muda de ideia muito rápido, faz muito barulho, que gera mais volatilidade ainda. Então vamos lá, eu acho assim, ok com o Fábio, mas eu acho que o curto prazo está diferente do médio e longo prazo. Eu acho que o que assustou muito no carnaval foi falas do Trump e não desmentir. Porque o que está acontecendo? O Trump fala e o Bessent desmente. Assim, na cara dura mesmo, fala, não, a gente está vendo isso para abril, não é para agora. A gente ainda está estudando. Ele não diz que você é mentiroso, ele só diz que você não está falando tanta verdade. Porque senão o Trump se dá arriscado mandar ele embora. Só um detalhe, ele trabalhou com o Armínio Fraga. Eles foram na mesma época, trabalharam. Um estava em Londres, o responsável em Londres pela América Latina e o Armínio Fraga responsável pela América Latina de Nova York. Isso é um dado curioso aí. Eu acho que o que está acontecendo nos últimos dias, o PMI já me deu a resposta. Vamos lá, vamos botar todo mundo na mesma sintonia. Quarta-feira saiu o ADP, que ele, a grosso modo, é o primo do nosso CAGED, a grosso modo. O modo de se pensar ADP e de se pesquisar. O ADP, ele veio 77, 73 mil vagas. E nessas 77, 73 mil vagas, se você pegar a economista, né, uma mulher que é responsável pela ADP, ela fala que o empresariado deixou de contratar com medo do que vai acontecer com as tarifas daqui para frente, porque cada hora vê uma história. Uhum. Aí você olha o PMI que saiu, acho que foi no dia seguinte, os PMI saiu na quinta ou na própria quarta, não lembro agora, posso estar confundindo o calendário. Quando você vê o PMI, você vê um PMI muito forte nos Estados Unidos. Aí você fala, alguém tem papo de bêbado. Só para explicar para o pessoal o que é o ADP e o que é o PMI. O ADP, né? é o primo do CAGED. Ele é as pessoas que são contratadas nos Estados Unidos. Setor privado. Do setor privado. Isso. O PMI é o seguinte, eles chegam, você trabalha na Água Lindóia e perguntam para você lá na Água Lindóia o seguinte, olha, como foi seu mês de fevereiro? Você vendeu mais do que janeiro? Você teve muita procura? Os preços aumentaram do plástico que faz a garrafa, do líquido? Aumentou o salário dos seus funcionários? Então ele faz perguntas de como foi o dia a dia da empresa no mês de fevereiro. Libera uma prévia, um definitivo. O que saiu foi definitivo. E esse número veio muito forte. Aí o que a pesquisa fez? Voltou para você de volta. Pô, por que tão forte? Por que tão forte esse número? Aí o que você respondeu? Muitos responderam, principalmente no setor de alimentos. Eu antecipei as compras com medo de 2 de abril. Então a compra que eu faria, imagina chutando, que você compra 100 mil negocinho de plástico da China todo dia 10. Você com medo de abril, em fevereiro você comprou 300 mil. Se der algum pau, eu já tenho estoque para passar um mês e pouco e tentar arrumar um outro fornecedor mais barato. Então, o que é a mensagem que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo que você tem de um lado o empresariado com medo de contratar e de um outro lado o empresariado aumentando o seu estoque absurdamente. Isso é o medo de quê? De incerteza. Incerteza faz preço. Como pode fazer preço? Na hora da incerteza, da dúvida, o ser humano mais deseja? Caixa. Então eu acho que parte das vendas das ações que aconteceram nesses últimos 6, 5 dias, uma semana, tô vendo dados econômicos que estão absurdamente conturbados. Cada um tá me jogando numa direção, caixa. Prefiro comprar a ação da Apple 5% mais cara do que está hoje, do que colocar lá hoje e ela caiu 8% na minha cara e eu não fiz nada. Uhum. Então a caixa, para mim, tá tendo com medo de incerteza. Pô, desculpa, Trump cada hora é uma frase, mano. Esse programa, que tá sendo ao vivo, a meio-dia 17, pode estar completamente desatualizado sobre qualquer fala do Trump. Eu lembro que na primeira eleição dele, a Bloomberg nem tinha, o terminal Bloomberg acho que nem tinha a API para o Twitter. E ele tweetava tanto que a Bloomberg falou, não, vamos desenvolver aqui uma API do Twitter. E aí eu me lembro que eu deixava o Twitter ao vivo lá dele. Você passou a ter o Twitter exatamente. Aí todo mundo na mesa de operações ficava com uma aba do Twitter, né? Ninguém estava na rede social. Só ali monitorando o Trump e algumas pessoas do governo dele para ver se saiu algum tweet.